Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar? Bom, esse é nosso último encontro. Achei que seria... Eu e o Jonathan já nos despedimos outrora, mas esse aqui é realmente o último encontro, pelo menos online. Talvez estejamos juntos aí pessoalmente mais alguns momentos, mas é a última aula online. Garanto que isso está sendo gravado. O pessoal que estiver assistindo depois da gravação, não pular esse início, porque a gente vai trazer aqui algumas instruções que o professor Hamilton pediu que trouxesse para vocês para a realização dessa prova. É uma revisão básica aqui só de alguns temas que muito provavelmente, pelo menos boa parte dos temas que nós vamos abordar aqui, tem uma chance muito grande de cair na prova. Então, assim, é uma preparação mais conceitual. Eu acabei de mandar para vocês 4 anos de provas do Hamilton, é bastante. Eu tinha algumas coisas da minha época, juntei com o que o próprio professor Hamilton me mandou essa semana e acabei de mandar lá no grupo para vocês. É uma bateria de provas, P1 e P2, para vocês ficarem preparados. Quem for só fazer P1, né, mas quem precisar fazer a P2 vai ter uma noção de como funciona. Eu não sei o que ele acordou com vocês. A P2 ela vai ter alguma diferença da P1? Como é que vai ser essa dinâmica? Vai ficar bastante à vontade, pessoal, para abrir o microfone e tal, mas para a gente dialogar hoje para preparar vocês para a prova. Aproveitando, Léo, recomendo aí, eu sei que nossos encontros aí geralmente por de câmera fechada, né, microfone mais fechado. Se vocês puderem hoje abrir a câmera, quem tiver disponibilidade aí, a gente possa conversar, bater um papo, né, sobre o assunto, tema, tirar realmente as dúvidas de vocês para preparar vocês para a prova e conseguir tirar uma nota bacana aí. Isso. Aí vocês me digam aí, o que ele combinou com vocês da P2? Qual vai ser a diferença assim, para a P1? Tem alguma diferença substancial? Fala, Léo. Boa noite. Tá travando um pouquinho aqui o meu notebook. Não sei se tá dando para ouvir. Dá para ouvir legal. Tá tranquilo? Beleza. Uhum. Acho que a única diferença é que os pontos dos encontros só vai incidir sobre uma prova, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Mas não tem nenhuma diferença, não. Beleza, mas de qualquer forma, valeu, Guilherme. Vocês têm aí agora alguns exemplos, né, de P2 que o Hamilton aplicou, para vocês notarem essa diferença, se é que existe alguma diferença de abordagem ou de conteúdo. Eu também lembro que o professor, em algumas aulas, ele mencionava alguns temas que ele ia cobrar, então ele deu essa dica, né, de que realmente ia cair. Eu peguei a anotação com a Melissa, ela mandou no grupo também, até agradecê-la, porque eu acabei não tomando nota disso na aula. E aí inseri aqui na revisão. Sobre a prova do Hamilton, vocês chegaram a fazer, nesses períodos, algum professor de direito material, assim, direito civil, direito penal, dava prova dissertativa para vocês? Vocês estão acostumados a fazer prova dissertativa? Eu lembro da Fabiane, né? A professora Lúcia passava, o professor Lúcio também passou prova dissertativa para a gente. Os professores, o professor que a gente teve de penal, o Bizi, ele também só passava prova dissertativa para a gente. Bacana. Então beleza. Obrigado, Carolina. Então, porque assim, o professor Hamilton falou isso em sala, e eu sei que vou estar sendo repetitivo. É a nossa primeira prova presencial de penal. Bacana. O que o professor Hamilton, eu lembro dele ter comentado com vocês, e acho importante aqui relembrar. Direito penal, ele tem uma importância que tem pela apelação midiática que tem. A gente acompanha muito na mídia, acompanha muito no Instagram. Isso é bacana, mas a gente deve tomar algum cuidado nos termos em que nós vamos usar nas provas. Só falando isso na sala, eu falo realmente para vocês. Então, assim, não usem de forma alguma. Isso realmente, o próprio professor vai ser negativo na correção da prova. O uso de determinados termos, elegante, entendeu? Não é para vocês preparem a dissertação de vocês utilizando esse tipo de termo, né? São termos que não são técnicos. Então, vocês podem falar em suposto autor do fato, vocês podem falar em acusado, tá? Não utilizem esses termos, isso,
defendente, acusado, SAF, que é o suposto autor do fato, tá bom? Para que vocês, além de serem técnicos, que vocês não terem esse decréscimo na nota de vocês na correção, não por a gente achar mais estiloso, por ser algo, uma questão de estética, mas por uma questão de técnica. Né? O doutor Jonathan mandou aí no chat alguns termos que vocês podem utilizar para fazer uma redação técnica, até mesmo, não sei se alguém aqui tem interesse em fazer a prova OAB em penal, processo penal, vocês já vão ter que ter esse tipo de escrito, tá bom? Então, dando início aqui na nossa revisão especificamente, só vou salientar aqui, pessoal, a gente vai pegar aqui as principais questões, as mais controversas, né, aquelas que vocês vão ter que ter um conhecimento, não só da letra da lei, que vocês vão poder usar o VAD, certo? Mas vocês vão ter que ter um conhecimento a mais, levar esse conhecimento a mais na mente de vocês, bem fixado na mente de vocês, jurisprudência, as discussões, isso, caso de ação penal privada, querelante, querelado, maravilha. Algumas informações que não vão estar ali no VAD, vocês não vão poder usufruir disso no VAD. Então, eventuais dúvidas pontuais, vocês podem abrir o microfone, levantar a mão, a gente vai sanar. Mas como a gente tem um tempinho curto, eu não quero também tomar muito tempo de vocês estão em semana de provas. Qualquer dúvida assim, mais profunda, que demande assim, mais tempo, podem mandar para a gente no WhatsApp, pode mandar no meu privado. O Dr. Jonathan, acredito, também fica à disposição se vocês mandarem mensagem, podem mandar no grupo, fiquem à vontade. Agora, pontuais, vocês podem nos interromper aqui que a gente responde, tá bom? É só para a gente não deixar de fazer a revisão toda, porque eu tenho medo de algum tema ficar de fora, né, e cair na prova, então assim, eu queria muito finalizar até umas 8h30, 8h20, a gente passar a revisão toda para vocês, tá beleza? Beleza. Deixa eu passar aqui o slide. Então, a gente vai trabalhar aqui principalmente, vocês não vão estudar só isso, vocês vão olhar lá as provas estão com gabarito, vocês vão olhar o material do professor, as anotações de vocês, mas nós vamos focar principalmente no estupro de vulnerável, tráfico e associação, teoria geral do falso, peculato, crimes contra a administração pública e desacato, beleza? Então, a gente começa aqui pelo tráfico e associação. Vou passar a palavra para o doutor Jonathan e a gente vai revezando. Doutor Jonathan, pode falar. Você pode disponibilizar esse material para a gente depois? Tá. Com certeza, tá. Com certeza. Obrigada. Tá bom? O doutor Jonathan vai falando, eu vou mandar o link aqui para vocês. Vou mandar no grupo também. Show. Gente, vamos lá. Boa noite, tudo bem? Vamos falar então um pouco, voltar até num tema que eu comentei com vocês, eu falei com vocês, né, durante a nossa conversa, eu falei um pouco da prática, né, obviamente, e trouxe alguns termos técnicos a respeito do tráfico e associação. Então vamos lá. O que você precisa entender? Qual é o conceito de tráfico, né, associação criminosa, associação, perdão, para o tráfico de drogas? Primeira coisa que você tem que entender é que o bem, tá? A tutela, o bem jurídico, ali é a saúde pública, tá? Presciente de lesão, o perigo concreto, perigo presumido pelo legislador ex ante, o STJ Constitucional, né? E no STF, debate sobre desproporcionalidade. A crítica, existe uma crítica com relação a esse termo, né? Com relação à questão da saúde pública, que seria justamente o falso bem jurídico coletivo. Por quê? A crítica, inclusive, se eu não me engano, Leonardo pode falar melhor, acho que é uma crítica pelo Zaffaroni, também, eu acho que pelo Alessandro Barata, eu acho que eles vão dizer que a questão da saúde pública, ela não é bem definida no crime de tráfico de drogas, isso porque, quando você olha o artigo 33, vai ter mais de, se eu não me engano, são 17 ou 18 núcleos do tipo. Então, fica difícil você ponderar que aquilo ali, justamente, trata-se da saúde pública, que esse é o bem jurídico tutelado pelo artigo 33 da Lei de Drogas e assim por diante. Tá? É importante, outra coisa importante que vocês têm que saber. Insignificância no tráfico. Jonathan, é cabível o princípio da insignificância? Vamos lá, o que é princípio da insignificância?
é quando algo, né, e vamos botar de uma forma bem generalista, ele não afeta o bem jurídico ali tutelado a ponto de ser considerado insignificante, de fato. Né? Isso é muito aplicado, por exemplo, dentro dos crimes de roubo, de furto. A pessoa furtou, sei lá, 500 gramas de carne. Isso pode ser aplicado o princípio da insignificância. Foi furtado, sei lá, agulha, princípio da insignificância. No tráfico, é aplicável, é bom vocês entenderem o seguinte, tá? No STJ, tá? A decisão maioral, a decisão da maioria no STJ é que é inaplicável o princípio da insignificância, tá? É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes relacionados ao tráfico de drogas. E eu já destaco para vocês aqui que, na prática, praticamente nunca vi, nem no meu tempo que eu via o peças de outros advogados, ser sustentada a questão da insignificância, tá? Mas eu vou explicar o porquê desse ponto. O STF, tá, de maneira bem minoritária, ele admite análise da quantidade, ok? Então, qual foi a criação de risco, né? Ou seja, o ex ante, antes dos fatos, né? Qual foi a criação de risco e pode ser utilizado ali por uma minoria do STF como uma fundamentação da insignificância. Mas cuidado, esse é o entendimento minoritário e eu explico a vocês por quê. Inclusive, está bem destacado ali que subsidiariamente existe a possibilidade de redução da pena pela pequena quantidade. E digo mais, pela pequena quantidade, pela primariedade, pelos bons antecedentes. Então, vamos lá. Você deixa anotado aí, se você estiver anotando, tá? O artigo 33 da Lei de Drogas não é aplicado o princípio da insignificância. Primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que entender por que não é aplicável. Tá? E aí você pode entender que um dos motivos por não ser aplicado o princípio da insignificância é justamente porque no próprio artigo 33 tem um parágrafo 4º. Está dizendo o seguinte lá, ó, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Então, vamos lá. É cabível o princípio da insignificância dentro do crime de tráfico de drogas? Teoria maior dentro do Superior Tribunal de Justiça é que é inaplicável. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento minoritário que entende pela quantidade como sendo considerado para fins de proporcionalidade da pena. Mas o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ele já traz uma previsão legislativa justamente de diminuição de pena, que é quando o réu ele é primário, possui bons antecedentes e não integre. Isso aqui é muito importante, desde que ele não integre, 33, desde que o agente seja primário, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Vamos lá, Jonathan, meu cliente, ele está sendo acusado no 33 e no 35. Veja, se caiu uma questão nesse sentido. 33 e 35. Na condenação, ele sendo primário, bons antecedentes, é cabível a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33? Cuidado, não é cabível. Por quê? Mesmo que ele seja primário, possua bons antecedentes, mas se ele foi condenado no artigo 35, que trata justamente sobre associação para o tráfico, logo, essa forma de minoração da pena pode ser afastada, ok? Então, isso é um ponto muito importante. Insignificância, o Instituto da Insignificância não é aplicável, pelo menos de forma maior, né? Não é entendido como aplicável dentro do Superior Tribunal de Justiça. No Supremo Tribunal também, mas existe uma teoria menor ali, alguns ministros que apoiam essa ideia para valoração da pena, porém, existe o parágrafo 4º que já traz essa minorante, desde que seja primário bons antecedentes, não integre organização criminosa. Ponto essencial deste tema aqui, que é justamente a descriminalização de até 40 gramas de cannabis. Então, fique muito atento com relação a isso, caso caia na prova, tanto do professor Hamilton, quanto também na prova da OAB, prova de concurso. Jonathan, a pessoa aparece na questão lá, o cara foi pego com 30 gramas de maconha. O que pode acontecer nessa situação? Bom, se ele for primário, bons antecedentes, não integrar também organização criminosa, não tiver habitualidade, permanência, etc.,
pode ser aplicado para ele ali a desclassificação do crime de tráfico para ser considerado um usuário, que está previsto lá no artigo 28, tá bom? Agora, cuidado também. Jonathan, meu cliente, ele foi pego com 30 gramas de maconha, uma balança de precisão e notas físicas, sei lá, mais de R$1.000 em nota de dinheiro. Tá, isso aí configura tráfico? Aí você tem que deixar essa observação. Se for encontrado outros elementos que constituam de tráfico, de traficância, aí sim o juiz, o magistrado pode entender pelo tráfico de drogas, ok? Então sim, o STF, ele entende pela descriminalização do porte, né, de até 40 gramas ali de cannabis, porque ele é considerado para uso próprio, ok? Mas, em todo caso, cuidado, se tiver outros elementos, pode ainda ser considerado tráfico de drogas. Palavras-chave: perigo abstrato. O que é perigo abstrato? Perigo abstrato é tudo que existe, um coletivo, vamos pôr dessa forma, é muito genérico, né? Eu acho que é mais interessante a questão do genérico. Saúde pública, tá? Ex ante, ex post. Esse eu vou deixar para o doutor Leonardo, quiser fazer um ajuste sobre essa questão, vou deixar por sua conta. Insignificância. No Superior Tribunal de Justiça, quase não aplica. No Supremo Tribunal Federal, tem um entendimento minoritário. Redução da pena, prevista lá no parágrafo 4º do artigo 33, que prevê essa possibilidade com o agente primário, bons antecedentes, que não integre a organização criminosa e nem se dedique ao tráfico. Beleza. Além do 33, o que nós podemos ter aqui? O artigo 35. São os artigos mais cobrados quando falamos da lei de drogas. 33, tráfico de drogas. 35, a associação para o tráfico. Cuidado. A nomenclatura correta desse artigo é associação para o tráfico. E por quê? Digo isso para que a gente não venha confundir com o artigo 288 do Código Penal. Beleza. A associação para o tráfico, ela possui como requisito básico e indispensável e cumulativo estabilidade e permanência. Estabilidade e permanência. Não um fato isolado. Reuni eu e Léo, falando, Léo, pô, achei um jeito maneiro de ganhar dinheiro. Eu vou, sei lá, vou plantar uma erva aqui, e aí, cara, é uma vez só. Vou plantar uma erva mesmo, vou embalar bonitinho, mando para você, você empacota, bota sua fotinha na frente e vai colocar lá, cannabis do Léo. Gostei, tá, Léo? Gostei até do nome. Cannabis do Léo. E aí você vai vender. Só que você não vai vender para várias pessoas, vai vender para uma pessoa só. É um cara que falou, vai me pagar muito bem para isso. Opa, foi quantas vezes a venda? Uma só? É uma vez só? Não tem passado de venda, não tem nenhum tipo de outros exemplos com relação a essa questão, associação. Então, se não tem um dos requisitos, logo não é associação para o tráfico, ok? Beleza. Para ser associação para o tráfico, eu tenho que virar para Léo e falar, Léo, ó, eu tenho alguns clientes, vamos ter que vender, vamos demorar um tempo aí vendendo, vamos ficar um tempo nesse mercado aí, vamos juntar um dinheiro e sair fora. Opa, tenho dedicação, tenho permanência nisso, tenho estabilidade, logo pode ser sim configurado associação para o tráfico, ok? O dolo é associar-se, vínculo associativo. Não depende de crime-fim, ok? É um crime autônomo permanente. Ou seja, Jonathan, é preciso vender para o crime ser cometido? Não. Eu posso simplesmente estar no modo preparatório. Como eu falei, plantei na minha casa, mandei para Léo e Léo está colocando a fotinha dele e o nome é cannabis do Léo, cannabis do Léo. Pá. A polícia deu uma batida e achou todos nós lá. Opa, tá vendo lá? Tá permanente. Há quanto tempo está fazendo isso? Para qual objetivo? Para qual fim? Opa, foi configurado uma permanência, uma estabilidade, hierarquia, foi considerado ali que há outros integrantes, associação para o tráfico de drogas. Outro ponto importantíssimo, anote isso. O artigo 35, ele vai dizer o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas, ou seja, eu e Léo me associamos. Opa, associação para o tráfico de drogas. Cuidado, porque lá no artigo 288 do Código Penal, que aí eu já não estou falando mais de associação para o tráfico, estou falando de o quê? Associação criminosa. Lá é 3 ou mais, então deixe isso bem fixado. Para associação ao crime de tráfico de drogas, tá? É necessário ter 2 ou mais pessoas. Show? Excelente? Beleza. Vamos lá, agora vamos distinguir. Qual que é a diferença de associação para o tráfico de drogas do artigo 35 e o concurso eventual de pessoas do artigo 29?
Veja, lá no artigo 35 eu tenho que ter estabilidade e permanência. Se por um acaso eu tiver feito somente uma vez a prática daquele crime, não for estável, não tiver permanência, não, a gente estava ali só tentando ganhar uma grana extra, etc e tal, logo nós estamos falando de concurso eventual de pessoas. Nós não estamos falando ali de prática reiterada do tráfico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se a questão, por exemplo, vier falando algo que foi uma vez só, ou então não se dedica exclusivamente, essas palavras caem muito, né? Exclusivamente, ou então, enfim, se ele fala assim, não se dedica exclusivamente, não tem prática reiterada, então logo não é associação para o tráfico. Nós estamos falando de concurso de pessoas. Se houver reiteração, se houver estabilidade, permanência, nós estamos falando de associação para o tráfico. E aí a distinção, novamente, eu repito, associação para o tráfico e associação criminosa. Associação para o tráfico é se reunir 2 ou mais pessoas para cometer prática infracional, crime, para cometer ato ilícito de venda de drogas, tá? É droga, é entorpecente. Agora, é diferente, por exemplo, se você se reunir para cometer outro crime. Eu e Léo, e aí o Douglas, e aí o Guilherme, a Ana Carolina, né? Estou falando a Carolina e se reunimos para caçar. Eu falo muito desse exemplo, que a gente tem um caso desse. Se reunimos para caçar. Vamos entrar lá na reserva ambiental de Silva Jardim, vamos dar um chilar, comer umas pacas, treinar uns cachorros, etc e tal. Cuidado. Se tem 3 ou mais pessoas reunidas para a prática de crime reiterada estavelmente, aí é associação criminosa. Criminosa. Léo, pode falar. Só lembrando que o nosso cliente não fez isso, ele é inocente. Não falei nada. Não falei nada. Aqui é só uma mera suposição dos fatos que foram impostos, obviamente, pelo Ministério Público. Ninguém disse que ele fez. Eu estou falando que é o que foi dito, né? Disseram. Só para destacar aqui, o Douglas falou algo num comentário interessante. A causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 também pode ser denominado como tráfico privilegiado. Obrigado, Douglas. Obrigado por lembrar. Para não deixar despercebido. Lembre bem desse nome. Tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado, ok? Se você vê isso na prova, já sei que é a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Obrigado, tá, Douglas? Perfeito, a sua colocação, eu estava esquecendo do termo perfeito. A prisão em flagrante, tá? Ele é cabível em qualquer tempo. E por que isso? Porque é um crime permanente, ok? E aí uma observação muito bem colocada aqui, que é o HC 739-951, que vai dizer que a localidade dominada por facção não presume associação, tá? Não presume associação. Provavelmente pode cair na prova assim. Foi feita a apreensão de fulano de tal em local já certo e conhecido por ser local de tráfico de drogas. E se vier a pergunta dizendo se isso é suficiente para a configuração ao crime de associação para o tráfico, você vai responder que não é suficiente, ok? Tem que haver elementos de estabilidade e permanência. Pode falar, Léo. Pessoal, só para complementar aqui a fala do Jonathan sobre a questão da prova. O professor Hamilton, ele tem uma metodologia de trabalho em que ele coloca você na questão, vocês vão ver lá pelas provas que eu mandei para vocês no grupo, que ele coloca você na figura, em uma determinada figura, ora como defensor, ora como delegado. Então, assim, vocês têm que ter essa capacidade de organizar o raciocínio conforme a figura que ele coloca ali na questão. Então, colocando você na figura de um delegado, de um policial, de um agente, né, da persecução penal, uma pessoa relacionada à polícia, você vai pensar nessas questões dos requisitos dos crimes associativos, sabendo que é um crime associativo, que tem estabilidade e permanência, você pode aplicar o flagrante, foi o que o Dr. Jonathan acabou de falar. Então, assim, vocês têm que ter, né, essa estratégia. Na maioria das vezes, ele vai colocar vocês na figura de um defensor, de um advogado. Aí sim você vai trabalhar com as teses defensivas. Por que eu estou falando isso? Porque talvez não seja interessante, dependendo da figura que o professor coloca vocês na questão, que vocês falem em teses defensivas. Né? Tem uma questão, acho que a gente até vai falar de uma aqui, que você está na pessoa do delegado. Então, ali você vai trabalhar o seu raciocínio fora de teses defensivas. Muito provavelmente você vai trabalhar com possibilidade de aplicar um flagrante. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, para vocês
fazer uma boa, um bom texto de dissertação, mas que não esteja adequado ao que o professor quer ouvir de você. Até porque essa parte, né, da pessoa que está na figura de delegado também é importante para o professor, também é importante porque ele meça o conhecimento de vocês, tá bom? Obrigado, doutor. Perfeito, Léo. E aí, gente, aí por fim tem a tese defensiva, né, que a gente pode aplicar dentro dessa questão. Lembrando que mera localização em comunidade dominada por tráfico é insuficiente para você condicionar aquela pessoa à associação para o tráfico, ok? A prova de associação não pode ser presumida, tem que haver o ônus da acusação, tá? Então é muito importante, até pelo que o Léo falou aqui, eu acho que é muito importante destacar, se caso na prova você for colocado, por exemplo, na figura de um promotor de justiça, você tem que informar, obviamente, dentro da questão, quais são as provas, quais são aqueles elementos que constituem justamente o fato daquela pessoa ser associada para o tráfico. Estabilidade e permanência. Estabilidade e permanência para a traficância. Tem 2 ou mais pessoas praticando um crime de tráfico? Associação para o tráfico de drogas. Tem 3 ou mais pessoas praticando outro crime? Aí nós estamos falando do artigo 288 do Código Penal. Tá? Prova diabólica, de fato negativo, não pode ser exigido da defesa. Prova diabólica é aquela prova que não pode ser produzida, tá? Não pode ser produzida. Lembrando sempre que o ônus de provar no processo penal é do MP, é da acusação, é do Estado. Tá? A defesa ela não tem que produzir provas. Isso aqui é a teoria, a tese, tá? A defesa ela não tem a obrigação de produzir provas. Aqui eu saio um pouco da prática. Na prática, você tem que produzir provas, mas na teoria, quem tem essa obrigação é o MP, é o Estado, é a delegacia, é o delegado de polícia, tá? Então, é só para deixar isso bem configurado. Primariedade, mais pequena quantidade, pode haver indicativos de concurso eventual, sem identificação de facção ou vínculo hierárquico, absolvição no 35. Na questão você é um juiz, nessa questão você é juiz, que não foi identificado facção, vínculo hierárquico, logo, você não pode ser enquadrado no artigo 35, aí, obviamente, é um caso de absolvição daquele caso. Não aceito. Obrigado. Seleção criminalizante pelo critério espacial é inconstitucional. O que significa isso daqui? O cara mora lá, lá dentro do Morro do Alemão. Tá, ele mora dentro do Morro do Alemão, do lado de uma boca de fumo. Isso torna ele um traficante? Não. Jonathan, mas foi pego com ele droga. Então, vamos verificar as circunstâncias desse caso. Qual é a quantidade de drogas, se esse cara pode ser configurado como usuário ou não, se ele possui estabilidade e permanência, tudo isso tem que ser averiguado para a questão e para que você possa fazer esse acerto. Alguma pergunta, gente, até aqui? Tranquilo? Alguma colocação? Perfeito, vamos para a questão, Léo. Vamos para a questão. Opa, prova diabólica, Bárbara, perfeito, vamos lá. Prova diabólica é um conceito utilizado dentro do âmbito do direito penal justamente para justificar a prova que não dá para ser produzida. É uma prova impossível, vamos assim dizer. Eu sou a defesa, meu cliente está sendo acusado. Logo, o ônus de acusar e de provar que o cliente é culpado, que aquela pessoa é culpada, é do Estado, é do MP, é do Ministério Público. Né? É o delegado que produz essas provas em delegacia, é o Ministério Público. Não, em momento algum, pode ser colocado esse fardo para o réu de ter que produzir uma prova que ele não consegue, prova diabólica. E a gente chama esse termo de prova diabólica. Quer ver um exemplo? Como que meu cliente ele pode provar que ele não tinha estabilidade e permanência para o crime de associação do tráfico? Como que ele prova isso? É a palavra dele que vale? Ele consegue, pela palavra dele, dizer não, eu não participei, isso é suficiente? Veja, nós estamos falando aí de exigir do réu algo que ele não pode oferecer. Nesse tipo de coisa eu posso fazer o quê? Meu cliente, como é que ele vai provar que ele não se associa para o tráfico de drogas? Ele vai chamar o chefe da boca como testemunha para poder depois falar, não, peraí, esse aí eu não conheço, entende? Então, é uma prova diabólica. É mais ou menos esse questão aí. Beleza, vamos lá. Então, só para finalizar a questão da prova diabólica, é isso. O MP não pode forçar a defesa, não pode forçar o réu a oferecer uma prova que ela não pode produzir. Se isso acontecer, aí você grava esse nomezinho, deixa anotado e grifado.
prova diabólica. Isso pode aparecer na prova, pode aparecer em uma questão de concurso, que aí você vai se ligar. Opa, prova diabólica é uma prova que a defesa ou que o réu não pode produzir por ausência, por inexistência de condições práticas. Muito bem, aí a Luana pergunta o seguinte, a diferença entre o artigo 29, concurso de pessoas, tá, e o artigo 33. Luana, você sempre vai lembrar o seguinte, quando nós falamos de concurso de pessoas, nós estamos falando de... vamos ler o artigo, acho que é mais fácil a gente abrir o Código Penal, que aí fica mais fácil. Artigo 29 do Código Penal. Vamos lá. Diz assim, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a esta cominadas na medida de sua culpabilidade. Veja, eu estou falando aqui de um fato isolado. Eu e Léo, concurso de pessoas, ok? Concorre para o crime, incide apenas a essa combinada. Se eu e Léo, de forma isolada, eu estou deixando de forma bem isolada, porque é um fato só, não há reiteração, não há estabilidade e não há permanência. Cometi o crime de tráfico, o juiz, ele pode na hora, o Ministério Público, na hora de oferecer a denúncia, ele vai oferecer a denúncia no artigo 33, tá? Quem é o réu? Eu e Leonardo, em concurso de pessoas. Por quê? Porque nós praticamos um fato ilícito, porém sem estabilidade e permanência, porém com mais de uma pessoa. Então, é um concurso de pessoas. É diferente de ter estabilidade e permanência. Tem a estabilidade, tem a permanência, logo, nós não vamos aplicar o artigo 29, nós vamos aplicar o artigo 35, porque a pessoa ela já está cometendo um crime autônomo, que é o crime previsto na própria lei de drogas. Conseguiu entender? Perfeito, então. A questão é a seguinte, Gabriel e Francisco, 21 anos, primários, são presos ao final de uma festa portando 0,68 gramas, ou seja, 68 gramas de maconha cada. O MP denuncia por tráfico e associação, argumentando que foram encontrados em comunidade notoriamente dominada por facção criminosa. Na posição de defensor público, quais são as teses contra o tráfico e quais são as teses contra a associação? Veja, 68 gramas de maconha já ultrapassa os 40 gramas que estão previstos lá no STF para diferenciar o usuário do traficante. Ok? Ok. Foi achado balança? Não. Foi achado arma? Não. Foi achado dinheiro físico? Também não. Ou seja, aparentemente são usuários. Tá? Quais são as teses contra o crime de tráfico? Bom, perfeito, Maria Laura, perfeito. Questão... gente, isso aqui é uma questão de prova, mas que na prática, todo dia, a gente pega esse tipo de acusação de denúncia. A denúncia é certa. Porque foi preso em local certo e sabido ser de tráfico de droga. É todo dia. Então é prático isso daqui. No dia a dia a gente pega muito isso. Mas, lembrando, e a gente sempre bate nessa tecla, estava perto de lugar que vende drogas, isso não me coloca na posição de associação. Associação. Aquele ditado, né, quem anda com porco farelo come, cuidado, aqui no processo penal, se você estiver num lugar que vende drogas, que tem traficância, isso não pode ser utilizado para te punir e para colocar como se você fosse um traficante, ok? Ou como se você tivesse associação. Quais são as teses, então, para o tráfico? Tá? Saúde pública como falso bem jurídico coletivo, ou seja, nesse caso, não estamos falando ali de uma traficância, nossa, eles estão vendendo, não. Foi uma reunião individual não, perdão, estou confundindo aqui. Saúde pública, tá? Falso bem jurídico coletivo, mais a insignificância. Quantidade ínfima não cria risco ex ante relevante, ok? Quantidade ínfima. Veja, a tese aqui é justamente com relação à quantidade. Jota, mas ultrapassou os 40 gramas, mas também não chegou a 1 quilo. Logo, dá para usar essa tese? Dá para usar a tese. Vai ser aceito? Isso aqui a questão não está perguntando, a questão te colocou na função de defensor. Então, qual é a tese que você vai usar? Insignificância, ok. Quantidade ínfima, compatibilidade e subsidiariamente, tá? A tese do parágrafo 4º do artigo 33, que é justamente primário, bons antecedentes.
tá? Primários bons antecedentes, é cabível a diminuição do artigo 33. Com relação à associação para o tráfico, aí foi o que a Maria Laura falou. Localidade dominada, por si só, não presume associação. Tem aí o HC, obviamente que na prova a gente não vai lembrar do HC, mas lembre-se que localidade dominada por tráfico de drogas, por si só, não presume associação. A associação para o tráfico de drogas não é presumível. Tá. Ausência de prova de estabilidade e permanência. Qual que foi a prova ali de estabilidade e permanência na questão? Nenhuma. Não tem prova. E aí, a quantidade indica o concurso eventual, tá? Por que concurso eventual? Veja, é uma só. Não tem aqui estabilidade, não tem permanência, então é concurso. Não estamos falando aqui de tráfico de drogas, estamos falando de associação para o tráfico. É uma vez só. Lembra do exemplo? Eu e Léo aí somos do crime. O ônus da prova é da acusação. Lembra disso sempre, sempre. A acusação, ela fala que, mas a defesa tinha que produzir essa prova. Não existe isso. É a acusação que tem que produzir, tá? E a prisão em flagrante, ela é cabível no artigo 35, mas não é fundamento para a condenação. E aqui eu já encerro essa primeira etapa, passar para o doutor Léo, que é o seguinte, Jonathan, beleza. Você disse que é crime permanente, ou seja, isso dá autorização para o delegado mandar prender. Isso dá autorização para o MP pedir, por exemplo, uma prisão preventiva. Ok, tudo bem, a gente entende isso. Mas prisão preventiva não é fundamento para condenação criminal. O meu cliente ele pode responder o processo todo preso, mas lá na hora da sentença, o fato de ele ter ficado preso não pesa para que ele seja condenado. Ok? Detalhe muito importante. Então, gente, esses são os pontos com relação aos crimes associativos, principalmente relacionado ao tráfico, associação para o tráfico e associação criminosa. Ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, Léo, fica à vontade aí para poder também fazer suas colocações, por gentileza. Vamos lá, pessoal. Então, eu esqueci de falar lá no início, cada questão aqui ela vai ter a fonte e, obviamente, está naqueles arquivos que eu mandei para vocês, tá? Essa questão aqui que o Dr. Jonathan trabalhou, ela é um resumo, vale lembrar, bem resumidinho aqui para não tomar muito tempo, da P1 de Penal 4 de 2023.2. Aí vocês vendo aqui em cima, vocês conseguem achar naqueles documentos e também ela é acoplada com a P1 de Penal 4 de 2025.2. Vamos lá. O próximo ponto que nós vamos tratar aqui, pessoal, é o peculato. Gente, eu não vou parar aqui para fazer aquela discussão que eu acho que vocês deveriam ter isso bem afiado, tá? Do conflito aparente de normas, tá? Especialidade, consunção, para que vocês tenham, né, a sensibilidade de perceber a diferença entre alguns crimes. Porque sem esses requisitos bem afiados, vocês talvez tenham dificuldade na hora de identificar tendo diferença entre alguns crimes, por exemplo, peculato, apropriação indébita, furto, roubo. A diferença é bem tênue, né? Eu vou falar um pouquinho, mas senão vou me aprofundar. Então, anotem aí, ou depois dar uma olhadinha em conflito aparente de normas, porque isso é certeza de cair na prova. E se vocês colocarem essa explicação muito bem ali detalhado, com certeza vocês vão ganhar uma notinha até a mais do professor Milton, porque ele fala muito sobre conflito aparente de normas. O próximo crime que nós vamos tratar aqui, do peculato, já está na parte dos crimes contra a administração pública. O que vocês têm que ter aqui de mais importante sobre o peculato? Aquelas três vertentes, né, que são discutidas aí pela doutrina, principalmente, né? O crime de peculato ele está só ali no 312, mas você tem dentro da doutrina várias espécies, né, do peculato. Peculato é apropriação, né, o funcionário se apropria do dinheiro ou bem de que tem posse em razão do cargo. O peculato desvio, quando ele desvia em proveito próprio ou de terceiro. Aqui, né, trouxe uma questão para vocês, em que o proveito que o funcionário público faz é em favor da administração pública. Léo, terceiro abrange a administração pública? Não. Terceiro particular é o que a lei traz aqui para a gente, tá? Na questão, vocês vão entender o que eu estou falando. O peculato furto, né? A diferença é tão tênue que a gente chama de peculato furto, que é um peculato que quase é um furto, mas por conta de uma regra de conflito aparente de normas, de especialidade, de construção, enfim, você tem a aplicação do crime de peculato.
A razão, é óbvio, é o envolvimento de funcionário público, tá? Que ele não tem a posse, ele subtrai ou concorre para que outra pessoa subtraia. Peculato uso, que eu falei aqui que a doutrina trabalha, ele é atípico. Funcionário que tem um bem, que lhe é confiado em razão do seu cargo público, e ele faz uso, né, o gozo daquele bem. Isso é atípico para o direito penal. Não é crime. É claro que isso vai ter repercussão no direito administrativo, em propriedade administrativa. Vocês lembram dessa discussão em aula? Então, eu não acredito que isso caia. Mas se cair, vocês anotem aí e lembrem que não tem repercussão no direito penal. Tá? O direito penal não abrange a questão do peculato uso. A questãozinha que eu trouxe para vocês, ela é da prova de penal 4 de 2023.2, é a questão número 4, também esse aqui é 4, é a questão número 4, para vocês acharem lá na lista. Matias e Gustavo, policiais civis, são incumbidos de transportar presos com urgência. A viatura está avariada, está com problemas, está, enfim, com algum defeito, algo não está correto com a viatura, estava avariada. Com autorização do superior, solicitaram ao mecânico da delegacia que colocasse temporariamente uma peça de um automóvel apreendido. Então, esses policiais, lhes foi confiado, né, a guarda de um automóvel, ele foi apreendido. Foi repassado para eles a posse daquele bem, né, mas não a propriedade. Ele não pertence à polícia, ele não pertence a esses agentes, mas está sob a posse deles esse bem. E, para corrigir um erro na viatura, com autorização superior, eles retiram uma peça desse bem que não pertence aos policiais e colocam na viatura da instituição. O MP os denunciou, ao final do dia a peça foi devolvida. O MP os denunciou por peculato, artigo 312 do Código Penal. Como advogado, apresente tese defensiva. Lembra que eu falei agora há pouco, né, sobre a questão do fato atípico, peculato, exige que o funcionário desvie o bem para proveito próprio ou alheio. E, com alheio, leia-se, não está abrangida aqui a administração pública. É particular. Alheio quer falar de um terceiro particular. Então, aqui, o bem, houve um desvio da finalidade, né? Aquele automóvel apreendido, ele não tinha finalidade de servir, né, como desmonte para peças, para viaturas daquela unidade policial, por exemplo. Mas isso foi feito. Houve aqui o que a gente fala, dá a entender que a gente está falando de especulado, desvio. Porém, quando a gente lê o núcleo do tipo, a gente vê que não foi utilizado para um proveito próprio ou alheio. Foi usado para um proveito da instituição. Então, é atípico. Tá? Então, tenham sempre isso em mente, que é um proveito próprio, né, para aquela pessoa, não enquanto policial, mas na sua vida particular, ou para um terceiro em sua vida particular. Então, aqui é só para vocês verem a pegadinha de que foi utilizado para um fim público. Então, acaba sendo atípico. No caso, a peça foi utilizada em nome de interesse público. Então, aqui, como tese defensiva, vocês aqui estão na figura de advogado, né? Então, aqui vocês podem usar como tese defensiva que isso foi utilizado para o cumprimento da diligência urgente, com autorização hierárquica, que é falado aqui na questão, e com a devolução imediata ao final do dia. A gente tem aqui como teses, estudem muito essas teses defensivas, principalmente as excludentes de ilicitude, né? A gente tem quais excludentes de ilicitude aqui? Estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, como exemplos aí da excludente de ilicitude. Peculato uso, Léo, poderia ser peculato uso. Já falei para vocês, ainda que se cogite essa figura, ela é atípica no Código Penal brasileiro. Essa possibilidade de fazer uso, apenas de fazer uso de um bem que esteja ali em posse de um agente público, não é criminalizado. O simples uso não é criminalizado. Ele tem que tomar aquele bem para si. O doutor Jonathan colocou aqui no chat o artigo 23. Vocês podem, acho que se o Hamilton não falou nada sobre, vocês podem, enfim, grifar. Acho que ele só não pode fazer anotação e tudo mais.
mas passar ali o marca-texto. Nesses artigos, artigo 23 tem as excludentes de ilicitude, né, as possibilidades que a pessoa comete aquele fato que teoricamente é típico, mas dentro dessas previsões aqui do Código Penal. Deixa eu ver outro ponto. Bom, pessoal, seria sobre essa questão. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o crime aqui de peculato? Peculato, pessoal, como eu tinha falado, vocês não iam aprofundar muito. Mas o peculato, ele é uma discussão entre posse e propriedade. Você transfere a posse de um bem a um agente público, mas não a propriedade. Ou seja, ele está na posse daquele bem com um fim público, com um fim de interesse público, mas não se torna dono daquele bem, né? Então, ele se confunde muito com a apropriação indébita. O que é uma apropriação indébita? Algo é confiado a você, a posse daquele bem, mas a pessoa que lhe confiou aquele bem não te deu. O exemplo mais claro disso, para vocês nunca mais esquecerem a apropriação indébita, é aquela caneta que você empresta para o colega na faculdade e ele não te devolve. Você transferiu a posse, o bem estava na sua, né, estava na sua posse. Você empresta para um colega e ele se apropria daquele bem. Ou seja, ele usurpa de você a propriedade daquele bem. Qual a diferença aqui para o peculato? Aqui no peculato, a gente tem uma questão de especialidade, conflito aparente de normas. Aqui a gente está falando dessa mesma situação dentro do ambiente público. Caroline, levantou a mão? Foi sem querer, cara? Pode falar. Então, beleza, vou continuar. Então, disse que o microfone dela não está funcionando. Beleza, Carolina. Se você quiser mandar no chat, depois eu respondo. Mesmo que passe da questão, eu te respondo, tá bom? Sobre a diferença entre peculato e apropriação. Beleza. Então, tá bom. Então, é isso, gente. Desligou seu microfone. Desliguei o microfone. A apropriação indébita, a gente está falando de os sujeitos envolvidos na apropriação indébita são particulares, são pessoas da sociedade, pessoas comuns. Quando a gente fala de peculato, a gente está falando de administração pública, são pessoas envolvidas com vínculo com a administração pública. Tá? É a tênue diferença entre o peculato e a apropriação indébita. Tome muito cuidado com isso, tá? Aqui é a questão completa, coloquei aqui no material, só para vocês depois verem a questão completa, porque o professor traz uma maior riqueza de detalhes para que vocês possam dissertar com mais informações. A gente reduziu só para reduzir o tempo mesmo de explicação para vocês. Vou passar o slide aqui. Estupro de vulnerável, passo a palavra para o Dr. Jonathan. Beleza, vamos lá, galera. Tudo certo com relação ao peculato, gente? Qualquer dúvida, pode levantar a mão mesmo que eu estiver falando aqui, que eu devolvo a palavra para o Léo, tá bom? Sem problema nenhum. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Estupro de vulnerável, conversei com vocês, inclusive apresentei um caso bem delicado, né? Que está aí tramitando, um caso que eu estou atuando, tá? Vamos lá. Os pontos são muito importantes na questão do estupro de vulnerável, que está previsto lá no artigo 217-A. Primeira coisa que você vai lembrar na sua cabeça na hora da prova: vulnerabilidade absoluta. Presunção absoluta. Menor de 14 anos tem presunção absoluta. O que significa isso? Primeiro, consentimento da vítima é irrelevante. A virgindade, experiência sexual anterior, irrelevante. Relacionamento estável ou namoro não afasta o crime. Por que isso é importante? Suponhamos que você foi imbuído na questão de ser um juiz. Na prova que você é um juiz. E aí as provas apresentadas pela acusação é justamente do crime, e a defesa apresenta uma tese no sentido de que, mas aí havia namoro e consentimento dos pais. Cuidado, tá? Você como juiz, você pode aplicar justamente a vulnerabilidade absoluta, ok? Isso é fundamentado onde, Jonathan? Súmula 593 do STJ e mais o parágrafo 5º do próprio artigo 217-A, que vai trazer justamente essa questão.
Então, a exceção de Romeu e Julieta não é admitida, né? E aí nós vamos ter uma discussão, vou chegar nela aí, ô Bárbara, muito bem colocado, que sim, não é admitida, tá? Essa questão. Ah, mas, poxa, eu tinha um relacionamento anterior, prévio, etc. Mas tem exceções, tá? Tem exceções. Então, aqui já vou deixar claro, vou dar um spoiler para vocês. É aquela velha máxima do direito. Não existe nada absoluto. É presunção absoluta, mas há exceções, ok? Então já vou dar o spoiler, você já entrou, então já vou dar o spoiler aqui. Beleza. Primeiramente, você tem que, mas primeiramente, tá? Coloque isso na mente de vocês. A presunção é absoluta. Em tese, essa é a regra. Essa é a regra. Súmula 593 vai considerar isso, tá? Aplica-se independentemente de relações anteriores. Artigo 217A, parágrafo 5º, previsão legal expressa. Erro de tipo, em regra, sem lastro probatório, não é suficiente. O que significa erro de tipo, ok? E aí eu vou entrar logo mais, vou deixar mais para frente para explicar, porque eu vou falar a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. O tema 1208 do STJ traz a diferença entre a diferença entre a vulnerabilidade relativa e absoluta. Tá? No STJ, a regra geral é que a vulnerabilidade da menor de 14 anos ou do menor de 14 anos é absoluta. Exceção admite em análise em casos extremos. Ok? A posição majoritária, qual que é? Ela não afasta o tipo penal. Ela não afasta o tipo penal. Não existe absolvição pelo artigo 217A quando é menor de 14 anos. Tá? Essa é a regra. Então, pode deixar isso bem grifado. Regra é presunção absoluta. Ok? Conflito aparente de normas. A importunação sexual do artigo 215A e justamente o estupro de vulnerável do 217A. O critério da especialidade prevalece no 217A quando a vítima é menor de 14. Jonathan, qual que é a diferença do 215A para o 217A? Nós vamos ter que ler o artigo, tá? Primeiro vamos ler o artigo 217A do CP. Você que está com o seu Código Penal aberto aí, diz assim, ó, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena 8 a 15. Aí vem o parágrafo 1º, que é muito importante, tá? Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Bêbado, o cara tá bêbado, a menina tá bêbada. Toma um remédio controlado que a pessoa não está em si. Se a pessoa praticar um ato libidinoso, praticar um ato sexual... Jonathan, o que é ato libidinoso? Cuidado, tá? Hoje o STJ, o STF, ele já indica até mesmo o beijo roubado, o beijo forçado, que é chamado de beijo lascivo, como estupro de vulnerável. Então, não sei se vocês já viram, a menina tem, sei lá, 12 anos de idade, aí vem aquele cara, sabe, aquele gente que gosta de dar beijo em criança, e aí dá um beijo na boca de uma criança de 11 anos de idade, 12 anos, estupro de vulnerável. Tá? O STJ já reconheceu esse tipo de condenação e está sendo aplicado em massa, é considerado um tipo de ato libidinoso, porque considera-se o beijo lascivo. Jonathan, e o artigo 215? Aí vamos lá, artigo 215A do CP. Lá nós estamos falando da importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva de terceiro. Olha a pena, reclusão de 1 a 5. Jonathan, qual que é a maior diferença? Tá clara aí, é a pena. Então, obviamente que... Por que a gente deixou isso destacado aqui? Porque uma das maiores discussões que vão ter dentro dos processos em que tem o 217A é justamente a possibilidade de desclassificação para a importunação sexual. Então, o cidadão está sendo acusado por estupro de vulnerável. Logo, uma das teses da defesa, na maioria das vezes, vai ser a desclassificação, vai ser justamente a classificação no artigo 215. Isso por conta da pena. A pena é de 8 a 15 anos em uma, e aqui é de 1 a 5 anos. Deixa eu só ver aqui que a Isabelle falou assim, no que tange a violência e grave ameaça, qual a diferença entre eles nos artigos 217A e no artigo 215A? Muito excelente pergunta, tá? E aí, vamos lá. Dentro desses artigos, não se configura com violência ou grave ameaça, tá? Não confunda com o artigo 213.
213, estupro. Aí nós falamos do estupro. Violência e grave ameaça. Quando eu chego no artigo 215, por exemplo, que é a importunação, eu não preciso de violência ou grave ameaça. Quer ver um exemplo que acontece todo dia, é pavoroso, é nojento, é asqueroso? É o cara que dentro do ônibus ejacula em uma mulher. Houve violência ou grave ameaça? Não, mas houve importunação sexual. Agora usemos o mesmo exemplo. O desgraçado lá, desculpa a expressão, está gravado, mas perdão a expressão, faz o mesmo ato em uma criança menor de 14 anos. Veja, houve violência? Não. Houve grave ameaça? Não. Mas por ser menor de 14 anos, entra no crime de estupro de vulnerável e não na importunação sexual. Então a diferença aqui, Isabelle, que você tem que ficar atenta, e isso eu estou falando do artigo 217A e 215A, ok? A diferença não está na violência e grave ameaça, até porque não é necessário violência e grave ameaça para a configuração desses crimes, ok? O estupro não. Aí o estupro é a conjunção carnal, forçada e ato libidinoso ali, que tenha como violência e grave ameaça. E aí, na hora da questão, o que você vai observar? Utilização, por exemplo, de arma, utilização de ameaça física, ameaça intelectual, vou te matar, vou fazer isso. Se tiver isso na questão, aí nós estamos falando do estupro, ok? Teve menor de 14 anos, teve pessoa que estava com a consciência reduzida, bêbado, estava feito de remédios, tinha uma deficiência mental. Opa, aqui já não é mais estupro. Aqui já é justamente o crime de estupro de vulnerável. Eu já saio do crime de estupro, do artigo 213, e vou para o 217A. Tá? Ó, vamos lá, artigo 213 do CP, só para não ficar batido. Vamos ler o artigo 213 do CP. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar, ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. A pena de 6 a 10 anos. Tá? Aí vem a questão de lesão corporal e etc. Então, gente, toma muito cuidado aqui, e eu vou repassar isso aqui, tá, Léo? Peço até desculpa por demorar um pouquinho nesse tema aqui, para não confundir. O 213 do Código Penal. Estupro. Crime de estupro. Tá lá. Para configurar o estupro, tem que haver o quê? Violência ou grave ameaça. Como é que configura a violência? A violência, agressão física, configura com coronhada, enfim, tem a questão da violência, o agarrar, você puxar, você trazer aquela coisa, a briga corporal, isso configura violência. Grave ameaça, vou te matar, vou fazer isso, vou não sei o quê, isso é ameaça, ok? Pode configurar ter um e não ter outro? Pode, é um ou outro. Ok? E aí, conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Ok. Qual é a pena? 6 a 10. Show de bola. Estupro. Então, a diferença principal entre esses dois artigos é a menoridade e a vulnerabilidade prevista no Código, certo? Perfeito, perfeito. Beleza. 213, tá lá. Violência e grave ameaça. Vamos para o 215 agora. No 215, o que eu tenho? Praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro. Veja, não tem violência e não tem grave ameaça. Usa o exemplo do desgraçado lá que vai e ejacula na pessoa, ou então em outra situação, passar a mão na nádega, né? Ou então, beijo forçado, pode configurar uma importunação sexual. Agora, vamos lá. Foi muito bem colocado pela Isabelle aqui. Se a vítima ela tiver com a consciência reduzida, se ela tiver em estado de vulnerabilidade, se ela for uma pessoa menor de 14 anos de idade, logo, o enquadramento correto é do artigo 217A. Porque nós estamos falando justamente de vulnerabilidade, nós estamos falando justamente de uma pessoa que não tinha consciência ou que, por algum motivo, tinha sua consciência reduzida. Ok? Perfeito, Isabelle? Ficou bem claro, então? Aos demais também, alguma dúvida? Show de bola, hein? Vou para frente, hein? Preste atenção aí que agora vem um plus, agora vem um spoiler que eu falei, agora vamos dar um plus aí. O erro de tipo, tá? Raramente é acolhido. O que é erro de tipo, gente? A gente falou isso em sala de aula, o professor Hamilton falou em sala de aula. O que é erro de tipo? O doutor, ou doutora, vou usar a Isabelle aqui como exemplo. Doutora Isabelle, olha só, eu estava numa festa, a festa era para maior de 18 anos, uma menina chegou para mim
deu em cima de mim, deu permissão, deu consentimento. Eu achava pelo seu corpo que ela era uma menina maior de 18 anos, estava numa festa de maior de 18, fui para cima e aconteceu. Essa tese de erro de tipo. O que é erro de tipo? Erro de tipo é quando você acredita que está fazendo algo certo e, na verdade, não é. É quando você, por exemplo, você acredita piamente que aquela menina é maior de 14 anos. Ou como se você acredita que aquele menino é maior de 14 anos. Hoje, um rapaz aí com 13 anos, 12 anos, tem gente com barba. Eu já vi garoto de 12 anos com bigode. Bigode até assim, maior que o meu. Eu fico até impressionado. Imagina, aí vai para uma festa, aquela coisa, tem a relação sexual. Houve ali o erro de tipo? Bom, essa tese defensiva, em regra, ela não é aceita assim, de qualquer forma. Exige prova robusta de falsa crença. Tem que ter essa prova. Então é o seguinte, acreditar que a menina de maior é suficiente? Não. A festa era para maiores de 18 anos? Era. Opa, tinha segurança na porta? Tinha. Deixou ela passar por quê? Ela apresentou carteira de identidade? Apresentou uma carteira falsa. Aí isso pode configurar um erro de tipo. Lembrando que na prática é uma tese que, para ser aceita, a defesa tem que correr atrás, tem que deixar tudo bem registrado e tem que ter essa questão. Eu trouxe agora um ponto aí que é controvertido dentro da jurisprudência, que é o erro de proibição. Veja, erro de tipo é quando eu acredito algo que não é, e eu cometo um crime sem saber. Eu estou cometendo um crime sem saber que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou praticando um ato sexual. Eu sei que eu tive uma relação sexual com aquela menina e eu acreditei que ela era de maior. Veja, eu sei que o que é crime de estupro de vulnerável, eu sei de tudo isso, mas eu pratico sem saber que eu estava praticando um crime. O erro de proibição é diferente, tá? O erro de proibição é diferente. É quando você comete um crime sem saber que era crime. É quando você comete uma prática que está prevista no Código Penal sem saber que aquilo estava previsto no Código Penal. Olha a complexidade disso daqui. E aí o STJ, ele já aplicou o distinguish, tá? Eu, se eu falar errado aqui, por favor, me corrija, meu inglês ele é das ruas, é um inglês meio ruim. O distinguish em certos casos. Que casos são esses? Quando foi comprovado que do relacionamento daquela união de um cidadão, vou citar o caso que o STJ julgou, que foi de um rapaz de 19 anos com uma menina de 13. Ele se relacionou com ela, com a autorização da família, com a autorização dos pais, teve todo o consentimento, houve a união declarada estável e eles tiveram filhos. Teve um filho desse relacionamento. O MP ofereceu a denúncia pelo estupro de vulnerável e lá em cima o STJ ele entendeu pelo distinguish, entendendo que nesse caso havia erro de proibição, porque o rapaz ele praticou um crime sem saber que aquilo era crime. Isso foi um caso. Gente, isso aqui deu pau pra manga, esse negócio foi discutido, gerou repercussão, etc e tal. Então, para poder só passar para a Carolina também perguntar ou falar também da sua colocação, o STJ já entendeu que sim, é cabível absolvição, tá? Quando é comprovado o erro de proibição. Mas veja, isso foi um caso. Um caso. A regra é presunção absoluta de vulnerabilidade. Então, quais são os novos entendimentos é o que está se levando agora? Jonathan, eu tenho uma família com essa menina. A menina tinha 13, eu tinha 19, mas eu fiz um filho, a família sabia, etc e tal. O STJ, e agora os novos entendimentos é que mesmo assim é crime de estupro de vulnerável, tá? Mas deixei aqui registrado que existe alguma divergência com relação a esse tema. Caroline, pode falar. Caroline então, justamente sobre isso, vocês me ouvem bem? Perfeito. Sim. É justamente sobre essa questão da exceção de Romeu e Julieta, que o professor até tratou em aula, né? E aí ele falou dessa situação limítrofe, né, da idade, e que realmente não era um entendimento pacificado e tal, mas que se a menina de 13 anos se relacionar com um menino de até 18, né, que poderia ser aplicada essa exceção. Mas aí, no caso, vai depender do conjunto probatório, de todas essas questões que você falou, abordou. Vamos lá. A princípio, quando eu falo de estupro de vulnerável, tá?
Eu estou falando dos crimes praticados por um maior de 18 anos contra uma menor de 14. Tá? Nesse caso, geralmente, os casos que são mais... que chegam justamente, que são oferecidos esse tipo de denúncia, etc. Porque se o réu, ele for menor de 18, nós não estamos falando de prática de crime, nós estamos falando de análogo, né? Fato análogo a crime. Mas, nesse caso, existe um limítrofe muito grande justamente sobre esse limite de idade com relação ao réu. Se ele for até 18 anos, na maioria das vezes o crime ele não é configurado. Mas há exceções, ok? O que vocês têm que decorar e sim, ter em mente para vocês não se perderem na hora da prova, na hora de um concurso público, na hora da prova da OAB? É que a regra é o que está na súmula 593 do STJ e no parágrafo 5º do 217. A presunção é absoluta. É absoluta. Agora, veio uma pegadinha, tá? Veio um negócio lá, fica atento, que aí vocês vão se ligar. Opa, eu sei que ainda que a presunção absoluta seja a regra, existe um entendimento nesse sentido de que é aplicável ali a absolvição a depender do caso. E é a depender do caso mesmo, tá? Não é qualquer caso que é aplicado isso. Léo, por favor, pode falar. Jonathan, só a título de complementação, eu mandei aí no grupo para vocês aquela notícia que quem acompanha as notícias acompanhou aquele caso da menina lá de Minas Gerais, que tinha 12 anos e tinha um relacionamento com um homem de 35 anos. Exatamente o que o doutor Jonathan falou. O TJMG inocentou o cara. Né? E aí, só que assim, vocês vão ver, que vocês vão acompanhar, é um caso que está rodando ainda, que isso vai ao STJ, por reclamação, porque já tem entendimento consolidado, isso aqui muito provavelmente vai ser desfeito. Tá? Mas é um caso que você vê que a justiça ainda ela tem uma relutância. Existem casos de juiz que ele vai aplicar totalmente diferente do entendimento do STJ, que é esse caso aqui, mandei para vocês lerem, né? É interessante que vocês leiam, se vocês conseguirem pegar a decisão, que leiam também, mas no próprio texto aqui que eu mandei para vocês, já é dito, né, que em 2017 o STJ já deixou bem claro em súmula. Então, a 593. Então, essa decisão do TJMG, inocentando uma pessoa de 30 e poucos anos, que tinha um relacionamento com uma menina de 12 anos, isso vai ser levado diretamente por meio de reclamação ao STJ e desfeito. Então, assim, é um caso prático exatamente o que o Dr. Jonathan falou. Aí mandei para vocês a título de complementação, tá bom? E é importante ver aí, Léo, nesse caso aí, até deixo de exemplo para vocês, que foi um caso muito emblemático, que saiu na mídia. No caso que eu citei, onde o STJ ele aplica o distinguish, né, que é justamente a questão da família, dos filhos, do consentimento, ora, o réu tinha 19 anos. A menina, ela tinha 13, era 13 anos e alguns, faltando acho que um mês para completar 14. Ele não iniciou o relacionamento com ela com 12 anos de idade. Ele não iniciou o relacionamento com ela quando ela tinha 13 anos iniciais, não. O relacionamento do caso era quando ela tinha 13 anos, ou seja, foi um caso muito específico. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, ainda saiu na mídia, teve essa repercussão, por quê? O cara tinha 35, a menina tinha 12, e aí voltou a discussão. Ora, é presunção absoluta, é relativizada, vai relativizar aqui, vai relativizar lá? Veja que você tem uma complexão de idade muito grande, né? 35 anos e 12 anos de idade. Aí aqui já muda de figura. Temos outra discussão a ser levantada aqui. Então, a regra, para vocês não confundirem nunca, é vulnerabilidade absoluta. Menor de 14, pessoa bêbada, pessoa com deficiência mental, pessoa que não está nas suas condições físicas. Ah, Jonathan, mas aí não houve violência e grave ameaça. Não importa. Foi beijo forçado? Foi beijo lascivo? Foi passada de mão nas nádegas? Foi alguma coisa? Vai ser aplicado o artigo 217-A. Tá ok? Agora, se pedir na prova para você aplicar uma tese defensiva, aí sim, a tese defensiva pode ser utilizada. A compleição física, a família, o fato daquela pessoa, enfim, não saber que estava cometendo crime. Então, vai depender de qual lado você está. Mas, na prática, a regra sempre será a vulnerabilidade absoluta. Léo, próxima para a gente ver a questão, para passar para você de novo. Vamos lá. Questão. Ricardo, professor de matemática, 30 anos, após várias investidas, aproveita o intervalo para se dirigir a Vanessa, aluna de 13 anos,
Veja, 13 anos, menor de 14. Segurando-lhe as nádegas e dando-lhe um beijo à força. Opa, 2 atos aqui. Houve violência e grave ameaça. Aqui a gente pode discutir que, nesse caso, teve uma violência, tá? Porque a questão ela fala sobre a força. Mas veja, quando falou dos 13 anos de idade, eu já não estou falando mais do crime de estupro do 213. Já estou falando do vulnerável. Estou falando de uma pessoa presumidamente vulnerável. A defesa sustenta que ele incorreu em importunação sexual. Importunação sexual? Procede o argumento? Procede o argumento? Importunação sexual? De maneira alguma. Aluna de 13 anos de idade, presunção absoluta, 217A na veia e súmula 593 do STJ. Cenário alternativo. Ricardo e Vanessa são flagrados se beijando e trocando carícias sem violência. Ou seja, ela permitiu. Ela consentiu, a menor, a de 13 anos. A defesa invoca o consentimento de Vanessa como excludente. Procede? De maneira alguma. De maneira alguma, não procede. Veja, vendo vulnerabilidade absoluta. Veja como essa regra ela ajuda você na hora da prova. É só lembrar, vulnerabilidade absoluta. Vulnerabilidade absoluta. Agora, se te colocar na condição de defesa, aí você tem que ter em mente as teses defensivas. Tá? Erro de tipo, erro de proibição, que você, a compleição física, a permissividade da pessoa, a autorização dos pais e etc. Ok? O cenário 1, conflito aparente das normas. O critério da especialidade faz prevalecer o 17A, porque menor de 14 anos, não tem o que discutir. O cenário 2, o consentimento é irrelevante, está lá, afasta expressamente o consentimento como excludente. Erro de tipo ou desclassificação para o 215 são inviáveis quando a vítima é menor de 14 anos. Causa de aumento, e aqui tem até um plus aqui, tá? Isso aqui é como o doutor Léo falou, se você quiser tirar uma nota acima de 10, né? Que aí para Milton dar nota rindo. Você pode citar o artigo 226, inciso 2º, que é quando tem a causa de aumento pela relação de autoridade, professor e aluna. Aí, além de ser um estupro de vulnerável, ainda tem uma causa de aumento lá no 226, inciso 2º do Código Penal. Beleza, galera? Pode falar, Caroline. Desculpa, que eu estou querendo destrinchar bem esse Por artigo. favor. Você pode comentar com a gente, porque eu queria também confirmar com você se está certo no meu resumo, que esse tipo penal ele tem uma forma qualificada, né? E aí ela está nos parágrafos 3º e 4º, certo? Perfeito. E aí eu queria que vocês falassem só um pouquinho assim sobre essa forma qualificada e só para finalizar a discussão, se for possível. Muito bem, perfeito. Vamos lá, Caroline, muito bem, tá? Obrigado pela sua participação. O que acontece é o seguinte, primeira coisa que eu falei é o seguinte, para ter o 217A, não precisa ter violência nem grave ameaça. Ponto, isso aí você já está ciente. Como eu disse, beijo forçado, passou a mão nas partes íntimas da menina ou do menino também, enfim, tudo isso não configura o 217A tá lá. Só que aí tem as qualificadoras, né? Nós temos a qualificadora do parágrafo 3º, ok? E aí, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. E aí, só para poder tirar qualquer dúvida de vocês, Jonathan, mas aí não seria cabível a questão do estupro? Não, não é estupro, de maneira alguma. Mesmo tendo a violência e grave ameaça. Por quê? Porque se a menina é menor, se o menino é menor, se existe ali, ou então a questão da vulnerabilidade, logo, eu estou dizendo o seguinte, é 217A. E aí eu vou aplicar justamente a qualificadora que está no 217A. Esquece o crime de estupro. Então, para matar essa questão, achou uma questão de vulnerabilidade? Ponto. É isso que você vai atacar. Resultou conduta, lesão corporal grave, 10 a 20 anos. O que é lesão corporal grave? Incapacidade, permanente, enfim, vários tipos de lesões que pode resultar essa incapacidade. Se da conduta resulta morte, aí nós estamos falando daquele caso gravíssimo, né? O estupro de vulnerável culminado com uma morte. Nesse caso, a pena é de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º aplicam independentemente do consentimento da vítima. Veja o que eu falei lá no início, o parágrafo 5º ele já destaca isso, ok? Então, na dúvida, leia o parágrafo 5º. Já está escrito lá. As penas previstas aplicam-se independentemente do consentimento. Tá? Deixa eu ver aqui. Está sempre conflito de normas, perfeito.
Caroline, pode falar, levantou a mão. Desculpa, gente. Fica à vontade, pode falar. É que você falou do 217A, né, do parágrafo 4º, que se resulta em morte. Aí, no caso, eu aplico somente o 17A, ou eu combino ele com 121, ou tem aquela questão de uma engole a outra, né, um tipo acaba absorvendo o outro, e aí só aplica para evitar o bis in idem e etc. Nesse caso, se da conduta do estupro de vulnerável resultar a morte, vai ser condenado pelo estupro de vulnerável seguido de morte, ok? Nesse caso, não vai ser pelo homicídio. Veja, porque o núcleo penal do tipo aqui, ele não está falando de matar. Ou seja, o objetivo primário do agente, ele não era matar, era estuprar, certo? Era estuprar. Ou melhor, ter a conjunção carnal, a palavra correta, peço até perdão, que a palavra correta é ter a conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Se o objetivo era esse, e não era o homicídio de matar, o dolo não era matar, logo a pessoa vai ser acusada e deve ser condenada no crime do 217A. Tá? Perfeito, muito obrigada. Tinha esquecido desse detalhe do dolo, né? É isso, perfeito. Dolo. Nesse caso, se você quiser até dar um plus na sua argumentação, você pode falar daquela questão do ânimos, né? Ânimos necandi, ânimos jocandi, enfim, existem os ânimos envolvidos aqui com os crimes contra a dignidade sexual. Se você quiser dar uma olhada na apostila, também tem essa questão. Qual era a intenção, o ânimos, na hora de cometer o delito? Né? Aqui, no caso, é o que o doutor João falou, ter conjunção carnal. A intenção não era o ânimos necandi, que é o de matar, né? Não era o ânimos necandi, era uma outra intenção, um outro ânimo, sabe? Doutor, tem uma pergunta aqui da Isabelle no chat. Pode ler para você? Por favor. Pode destrinchar também a questão do dolo nesses parágrafos? Perfeito, já estou até colocando aí no comentário aí, que é o ânibus libidinis, ele é libinis, tá? Libinis. Libidinis, eu botei errado, perdão. É Aí, isso aqui você pode utilizar para argumentar nisso aí que você falou. Muito boa pergunta. O ânimos aqui é diferente, não é um ânimos necandi, um ânimos de matar. É um ânimos libidinis. Libidinis, isso aí. E aí, já respondendo a Isabelle também nesse mesmo sentido, Isabelle, que é o seguinte, tá? Quando nós falamos de dolo, nós estamos falando de vontade, o querer do agente. Nesse caso, quando nós falamos do crime sexual, nós estamos deixando muito claro que o querer do agente é justamente praticar a conjunção carnal ou o ato libidinoso, tá? O ato libidinoso. Quando eu falo do 200, aí eu vou destrinchar aqui, ó, 213, tá? O 213, o cara quer ter a conjunção carnal? Quer. Tá? Ele quer praticar o ato libidinoso? Quer. Porém, ele utiliza de um meio que constrange a vítima. Ele constrange, mediante o quê? Violência ou grave ameaça. Põe arma na cabeça, fala que vai matar, entendeu? Então, eu estou falando aqui. Lembrando que quando eu falo de estupro, né, estou falando do crime do 213, do Código Penal, eu estou falando de um crime que deve ser entendido, praticado entre maiores de 18. Vamos colocar dessa forma. Opa, maior de 14, perdão. Crime praticado contra pessoa maior de 14. Logo, nós estamos falando de um crime de estupro. Menor de 14, consciência reduzida, 217A. Já lembra logo disso. No 215, o objetivo, o ânimo daquela pessoa, daquele agente, é praticar o ato. É praticar o ato libidinoso, tá? Mas veja, ele aqui não está falando de conjunção carnal. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. No 215, ele não está falando, por exemplo, da conjunção carnal. Diferença muito clara aí, ok? Tentou constranger para haver a penetração, para tentar ter aquela questão, não tem essa pode ser considerado uma importunação sexual. O exemplo que você tem que lembrar sempre na importunação sexual é, por exemplo, a pessoa está dentro do ônibus e aí o cara vem e passa a mão, ou então está passando aquela sarra, né, dentro do ônibus apertada, aí sarra, faz de propósito, fica encoxando. Isso é importunação sexual, desde que a pessoa não seja menor de 14. Se a intenção do agente era praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14, ponto. É estupro de vulnerável. Então, o ânimo aqui nunca vai ser de, eu quero matar, eu quero ofender. Não, é o ânimo de praticar conjunção carnal ou ato libidinoso, ok? Lembrando que no 217A, tanto incorre a pena quem é menor de 14, como também se a pessoa tem deficiência mental, enfermidade, que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato.
ou que por qualquer outra coisa não pode oferecer resistência. Droga, a menina está drogada, o cara está drogado, não tem consciência. A pessoa está bêbada, não tem consciência, não tá fora de si. Tudo isso é levado para essa questão. No parágrafo 3º e 4º, queria saber quando entra em qualificadora e quando entra em concurso material. Vamos lá. A qualificadora, no parágrafo 2º, deixa eu só ler aqui. No parágrafo 3º, no caso. Parágrafo 3º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Nesse caso, a lesão corporal ela é resultado justamente do ânimo inicial, que era o de praticar o ato libidinoso ou justamente de praticar a conjunção carnal. Logo, nesse caso, nós estamos falando de qualificador independentemente de qualquer coisa, tá? Estou falando de qualificador independente de qualquer coisa. Da mesma forma, é o parágrafo 4º quando resulta a morte. Então, toda vez que você vê lá na questão, fulano de tal, vamos botar o exemplo do professor aqui, o Ricardo, ele investiu na menina, na Vanessa, e dessa forçação que ele teve, dessa utilização de força, ela veio a se machucar gravemente, ela bateu a cabeça, ela quebrou um pé, aconteceu alguma situação, houve uma lesão corporal grave, logo o crime ele vai ser imputado justamente com a qualificadora, ok? Com a qualificadora. Mesma coisa, se desse crime caiu justamente na imputação dela morrer, ela bateu a cabeça e morreu, logo nós estamos falando justamente aí da qualificadora do parágrafo 4º. Eu acho que não sei se ficou bem entendido. Léo, qualquer coisa pode me ajudar também, se eu não entendi bem a pergunta. Para mim ficou bem entendido tudo o que você falou agora. Tem que sempre analisar, gente, sempre assim, o contexto do cometimento do crime e essa questão do ânimo. Se isso está explícito na questão. Em algum momento se mudou o ânimo, ele estava ali praticando um ato libidinoso, aí cometido o ato libidinoso, né, em um outro contexto, passa a ter um ânimo negante, passa a ter a ideia de matar, aí sim a gente pode estar falando do concurso material. Mas aqui você tem que sempre analisar essa tênue diferença do ânimo, né? Qual era a intenção ali, qual era o objetivo ali da prática criminosa, entendeu? Isso aí, perfeito. Pessoal, a gente... Mais alguma... Fala, doutor. Não, tô tranquilo, pode passar, fica tranquilo. Gente, eu vou adiantar aqui, mais preocupado com vocês, tá? Mas a gente vai ser bem rapidinho, tá? Já chegamos às 8h33. Pessoal, teoria geral do falso. Não deve fugir disso aqui que eu vou passar para vocês. Só uma recapitulação, depois vocês releiam, dêem uma olhada na apostila, mas não deve fugir disso aqui. Principais coisas que o Hamilton gosta muito de cobrar, de acordo com as provas antigas dele. É o conceito falso, dentro dessa teoria geral do falso, incapaz de enganar o homem médio. Então ele vai trabalhar muito nisso, né? Naquela falsificação grosseira. E ser capaz de enganar uma pessoa média, uma pessoa comum. Você pegar ali uma pessoa com um determinado grau de estudo elevado, pegar uma pessoa sem grau de estudo, você pegar pessoas de diversas realidades, e ser capaz de enganar o homem médio, né? Então, essa é a principal questão para analisar nos crimes de falso. Um dos temas que vocês provavelmente vão ter que abordar aqui, quando vocês estiverem na figura, por exemplo, de defensor, é a questão do crime impossível. Ou seja, aquele falso ele não tem a mínima capacidade de subverter a fé pública. Lembrando que os crimes de falso eles são crimes, né, o nome técnico são crimes contra a fé pública. São crimes que têm a capacidade de subverter a fé pública. Então, em muitos casos, quando é um falso grosseiro, uma nota de R$3, uma nota de R$7, você chama, uma figura de defensor, você vai falar, por exemplo, do crime impossível. É praticamente impossível se crer que um homem médio, um homem comum, acreditaria numa nota de R$3, uma nota de R$7, enfim. Você pode falar também, né, nesses crimes, de atipicidade material, ausência de potencialidade lesiva, falsidade grosseira, é diferente da falsidade que engana apenas leigos, tá? Então, a falsidade grosseira é aquela que independe da pessoa, vou dar um exemplo aqui para você entender isso, independe da pessoa, do grau de instrução dela, é uma falsidade grosseira, dá para ver que é um fruto de falso. É diferente de uma falsidade que engana apenas lei. Você faz um documento falso, mas você faz materialização dele em cartório, você faz reconhecimento de crime, enfim, você deixa ele com toda uma aparência de um documento legal. Esse não.
esse geralmente é aplicável aqui um crime de falso, porque ele tem realmente a capacidade de subverter a fé pública relacionada a algumas pessoas que podem acreditar que seja um documento legítimo. Aí aqui ele dá o exemplo, qual é o exemplo, Léo, de falsidade grosseira, né, que é até atípico, né, a tipicidade material. Você faz uma fotocópia ali da sua identidade em preto e branco enorme e guarda aquilo contigo, ou você vai apresentar esse documento em alguma repartição pública em que você deveria apresentar o original. Se acontecer de você apresentar esse documento, é óbvio que a pessoa que você está apresentando sabe que aquilo ali não é original, né, que você não está praticando um crime de falso, né? Isso acontece muito. Você vai apresentar, às vezes, um monte de documentação, você apresenta ali uma cópia que parece muito, né, original, mas dá para ver que há uma diferença, às vezes em preto e branco, aquilo ali você não está cometendo um crime de falso, é o que a gente chama de falsidade grosseira, né? Ou seja, é atípico, isso não entra dentro aqui dos crimes de falso. Deixei essa parte aqui de divergência doutrinária para vocês lerem depois, a gente adiantar aqui um pouquinho. Outra coisa que é regra cair nas questões do professor Hamilton relacionada a crimes de falso. Você deve ter isso muito cuidado, olhar a questão, olhar a situação que está sendo narrada ali e ver, esse documento falso, ele foi apresentado ou ele foi encontrado com a pessoa, né? O Jonathan é parado numa blitz, revistam o carro dele, ele está ali com uma identidade que diz que o nome dele é Leonardo, não sei o quê, um documento falso, mas está com a fotinha dele e tal. Esse documento é encontrado com o Jonathan. É diferente dele ser apresentado. O crime de falso, ele ocorre, né? Ele se consuma na apresentação desse documento falso, tá? Então, existe essa discussão, tem aqui eu trouxe aqui para vocês, dentro da divergência doutrinária, trouxe aqui na questão, essa discussão para vocês terem isso bem sedimentado. Questãozinha. Fábio é abordado por policiais em patrulha. Em sua mochila é encontrada uma xerocópia em preto e branco de sua identidade. Fábio pratica algum crime? Além disso, Augusto, gêmeo de Cláudio, é abordado numa revista pessoal, portando uma CNH falsificada, da qual tinha ciência. O documento foi encontrado, não apresentado. Pratica Augusto algum crime? Já falamos aqui. Na primeira, a gente está falando de um crime impossível, uma falsidade grosseira. Então, aqui, qual vai ser a sua análise enquanto defensor? Você vai falar aqui de crime impossível, né? Se eu não me engano, é artigo 17. Você vai falar aqui de atipicidade. No segundo ponto, né, uma pessoa, Augusto Gêmeo de Cláudio, abordado numa revista pessoal, portando uma CNH falsificada. O documento foi encontrado, não apresentado. Pratica algum crime? É aquela diferença que nós falamos aqui. O documento ele foi encontrado, mas qual foi o ato do Augusto? Ele apresentou, ele consumou a vontade ali de afetar a fé pública? Não. Então, isso existe uma diferenciação aqui nas questões que um professor aplica. Então, Fábio não pratica crime, xerocópia preto e branco, é falsidade grosseira, incapaz de enganar um homem médio. Qualquer pessoa que pega uma cópia em preto e branco, né, sabe que aquilo ali não se trata de um documento original. Crime impossível por ineficácia absoluta do meio, ou seja, artigo 17 CP, ou atipicidade material. O documento foi encontrado pela autoridade e não apresentado. Também a mesma coisa do segundo caso. Ele foi encontrado e não foi apresentado por aquela pessoa. Augusto não pratica crime, o documento encontrado pela autoridade e não apresentado. Então, aqui não há consumação do crime de falso. Ou seja, ele tem que ter a intenção de apresentar um documento falso e enganar, ludibriar alguém quanto à fé pública daquele documento. Então, quando o documento é encontrado, é diferente. Vocês vão usar essas teses defensivas aqui, tá? Atenção, se Augusto tivesse apresentado a CNH ao se identificar como Cláudio, falsa identidade, artigo 307 do CP. A distinção entre encontrado e apresentado é decisiva. STJ, desconfiança do policial treinado é irrelevante para aferir se a falsidade é ou não grosseira. Parâmetro é sempre o homem médio. Então, isso aqui também é um ponto que depois vocês podem dar uma olhada, posso mandar para vocês esse material. Quando se analisa essa questão da falsidade grosseira,
é se ela enganaria ali um homem médio. Agora, uma autoridade, uma pessoa que está acostumada, né, tem uma expertise em documentos, tem uma expertise em investigação, em falsificações, e ela reconhece aquela falsidade, isso não é parâmetro para dizer que não é uma falsidade grosseira, né? Então, ele está falando aqui do policial. O policial, ele tem contato com vários tipos de falsificações. Então, ele tem uma expertise que um homem médio talvez não tivesse de perceber que o documento ele está falsificado. Aqui é a questão completa para vocês, porque lá estava bem resumidinha. Crimes contra a administração pública. Você vai falar desse, João, então a gente vai passar um pouco o horário, pessoal. Vocês continuarem com a gente já vai terminar. Isso aqui é contigo, cara? Zacato? Não, pode seguir. Quer só para material? Beleza. Ah, não, Zacato. Então, aqui os crimes contra a administração pública são muitos, pessoal. A gente passou bastante do horário, mas vocês dão uma olhada aqui, 316, 317, o 333, tá? O conceito de funcionário público, vocês têm que ter em mente que o funcionário público não é só aquela pessoa, não é só aquele funcionário público que nós estamos acostumados a ver. A pessoa ali tem a titularidade policial, pode ser um estagiário, né? Pode ser toda pessoa que está exercendo uma função pública, mesmo que não seja remunerado, mesário, enfim. Todos que exercem uma função pública. O desacato, a principal questão assim, que vocês têm que ter em mente, a presença do funcionário. Eu trouxe uma questão aqui, depois vocês vão analisar com calma, em que essa crítica, esses ataques à pessoa que exerce função pública, elas não são feitas pessoalmente, né, são feitas por escrito. Não é desacato, não configura desacato. Tá? Leiam bem o tipo penal e vejam que lá o funcionário público tem que estar presente, tem que ser uma crítica pessoal ao funcionário público e uma pena, e nem toda crítica vai estar aqui tipificada. Tá? Então, tem essa questão do locus, preferencialmente na presença do funcionário público, em face diretamente, por ofício ou por escrito, o STJ e o STF entendem que é atípico, teses defensivas que vocês podem usar nesses casos, manifestações por escrito, em regra atípica, tem que ter a presença física do funcionário, funcionário que dá causa ao desacato, não configura crime, ausência de ânimos de ofender, ou seja, uma crítica técnica, profissional, você está fazendo uma crítica ao serviço público que está sendo ofertado, você está declarando uma insatisfação com a lentidão daquele trabalho, com aquele trabalho não está sendo bem executado, isso não configura desacato. Tá? Então, isso pode ser usado como uma tese defensiva, é um exercício regular do direito. Né? Fala aqui também da questão do advogado, se vocês forem inquiridos quanto a isso, o advogado, dentro ali da sua ética, dentro ali da profissão, profere alguma crítica contra o tribunal, contra um órgão judicante, contra a polícia, ele está dentro da sua prerrogativa do habeas, então é uma causa excludente. Tem aqui a discussão da DPF 496, tá? Vocês podem dar uma olhada também sobre a análise de recepção ou não do crime de desacato pela Constituição de 88. O STF entendeu que ele foi recepcionado, mas que deveria-se sempre preservar a liberdade de expressão, analisar se aquela crítica está sendo feita à pessoa do funcionário, na sua vida particular, ou ao que ele está exercendo na função pública que ele está exercendo ali, uma insatisfação com o serviço público prestado. Então, depois vocês podem dar uma olhada também, provável de cair na prova de vocês. Aqui tem um caso, tá? Depois vocês podem olhar com mais calma. Tem um gabarito também, mandei tudo lá no grupo, que um defensor, um delegado, ele escreve um ofício com várias críticas ao promotor, ao juiz, só que ele faz isso dentro da sua atribuição, sem ofender pessoalmente esses funcionários públicos, que são juiz, promotor, são funcionários públicos, ele faz isso dentro da sua prerrogativa. Então, aqui a questão ela vai levar vocês ao entendimento de que isso aqui não configura desacato.
que está dentro do exercício regular do direito dele. Lembrando, doutor, que só se aplica se for delegado, tá? Se você for advogado, brincadeira, tá, gente? Não é bom arriscar, não, mas é só para deixar consignado. Aqui só foi porque ele é delegado. E aí aqui a explicação da questão, tem aqui, como sempre, aqui nas minhas questões do Jonathan, o que vocês podem alegar, as teses defensivas e tudo mais, jurisprudência. Aqui eu trouxe um resumo de crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque o professor falou em aula, peguei das anotações da nossa colega Melissa, ela mandou também lá no grupo, que ele falou muito sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Muito importante que vocês tenham em mente, leiam todo o material que ele tem enviado, se eu não me engano, tem um artigo sobre isso lá no Classroom, enfim, porque pode ser alvo da questão extra, que agora a gente vai falar aqui só sobre as questões extras. E aí, doutor, um ponto aqui que eu acho que com certeza, se cair sobre o Estado Democrático, crimes contra o Estado Democrático de Direito, vocês devem falar sobre aquela discussão que existe, né, de que chama-se atentar contra o Estado Democrático de Direito, o que não quer dizer que é um crime na modalidade tentativa, tá? Existe essa tênue diferença. Não precisa do resultado naturalístico, tá? O simples fato de conspirar, né, incentivar conspiração, enfim, todo aquele tipo de violação do Estado Democrático de Direito já configura o crime. Então, por uma questão de discussão ontológica, é ontologicamente desnecessário que, para você condenar uma pessoa por esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, que ele tenha o seu resultado naturalístico consumado, né? Porque, por uma questão ontológica, se acontece um golpe contra o Estado Democrático de Direito, se a democracia é rompida, obviamente, o próprio direito penal passa a não ter como ser aplicado. Então, leiam bastante sobre isso, né, lá no artigo 359b, a violação do prerrogativo do presidente, 359E, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, leiam sobre o 8 de janeiro, tá? Porque pode ser alvo aí da questão de vocês. Argumento-chave para esse tipo de dissertação: o direito penal, por si só, não protege o Estado Democrático de Direito. Então, a função dessas tipificações aqui de crimes contra o Estado Democrático de Direito, elas não têm a função de proteger por si só o Estado Democrático, mas elas são uma forma, elas cumprem um papel simbólico e preventivo. Portanto, tem penas extremamente altas. Vocês vão, né, na pesquisa de vocês, ver, observar, na verdade, aquela questão das pessoas que foram presas no atentado de 8 de janeiro, as penas muito altas, isso foi alvo de discussão, isso foi alvo daquela PL da dosimetria. Por quê? A doutrina majoritária entende que essas penas elas são altas, como são, porque elas têm um papel simbólico, preventivo, justamente para desincentivar todo tipo de conspiração contra o regime democrático. Mas a tutela efetiva da democracia depende do fortalecimento institucional, educação política e controle social difuso. O uso isolado do direito penal equivale a administrar uma morfina democrática, alivia os sintomas sem curar a causa. A expansão dos tipos penais também seja riscos garantistas, antecipação de tutela, tipos abertos, uso político para persecução. Então, aqui, esse tema entrando na questão, vocês vão ter espaço para até mesmo abordar a opinião pessoal que cada um venha a ter, claro, utilizando sempre de argumentos, utilizando sempre de fundamentos plausíveis, né? E aí eu trouxe aqui para vocês uma relação, para vocês, sei que vocês vão acessar lá todas as provas, mas eu trouxe aqui uma relação para vocês, dos últimos 3 anos, o que o professor Hamilton trouxe em matéria de questão extra, tá? Então, ele falou sobre a relação entre liberdade de expressão, crimes de ódio e crimes de incitação. Foi a prova que eu fiz dele, a mais antiga que eu tive. Ele pediu para a gente fazer um paralelo entre a liberdade de expressão e os crimes de ódio e os crimes de incitação à apologia. Qual é o limite? O limite da liberdade de expressão é justamente o próprio direito penal, que está no direito penal. Até onde vai a minha liberdade de expressão? Você vai encontrar essa resposta geralmente no direito penal. Crimes de ódio não estão abarcados aí pela sua liberdade de expressão. Crimes de incitação, apologia, a gente tem lá
Um outro crime é a incitação a uma pessoa a praticar suicídio. Isso não está dentro da sua liberdade de expressão. O episódio do 8 de janeiro já caiu em 2023. Aí vocês podem dar uma lida lá, que é um tema que eu acredito que venha com força. Crimes contra a administração pública e tipificação de esquemas de rachadinha. Em algumas dessas provas, ele também colocou crimes contra a dignidade sexual, mas eu acredito que nessa prova, os crimes contra a dignidade sexual, por ele ter falado, elas vão estar ali entre as questões principais, tá? Então, acho que a questão extra não vai ter a ver com crimes contra a dignidade sexual. E é isso, pessoal. Se o doutor João tem mais alguma colocação, eu adiantei um pouco, porque eu sei que o horário... Gente, e agradecer a vocês pela paciência, pela colaboração, vocês foram participativos. Só para não deixar em aberto, Léo, que a Isabela fez uma pergunta, eu deixei passar, que é com relação à questão do concurso material, tá? Eu não vou me adentrar nessa questão do concurso material, porque é um tema um pouco mais complexo, eu teria que falar sobre crime continuado, etc. A gente não tem tempo, só para explicar a você, Isabela, nessa questão do concurso material, é o seguinte na prática, tá? Se o cidadão ele cometeu um fato, né? Beleza. Então, ele vai ser condenado na pena principal daquele fato. E se houver qualificadora, ele vai ser condenado na qualificadora. Então, houve lesão corporal, então vai ser estupro de vulnerável com a qualificadora da lesão corporal. Suponhamos que esse mesmo indivíduo, ele pratique esse fato agora, né? No mês de junho, e depois ele venha praticar o mesmo fato no mês de novembro. Ou seja, as penas principais serão somadas, mas as qualificadoras não são somadas, ok? É aplicado já a pena mais grave dessa qualificadora. Então, só para deixar isso justificado de forma muito sucinta, sem entrar, porque se eu for entrar aqui, a gente vai ter que explicar crime continuado e etc, ok? Mas só para explicar essa parte, ok? Então, o que é qualificadora? Qualificadora é o que está previsto no artigo. A concurso material é quando esse mesmo indivíduo ele pratica mais de uma ação naquele contexto daquele crime, e quando isso acontece, as qualificadoras não são somadas, ok? É aplicado sempre a qualificadora mais grave. Então, praticou um fato em junho, ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável aqui. Se ele praticou o outro fato lá em novembro, ele vai responder crime de estupro de vulnerável aqui. Qual que é a pena? X. Lá vai ter a pena Y. Aí soma essas penas. A qualificadora não se soma às qualificadoras, é sempre a qualificadora mais grave, ok? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro momento teve o estupro de vulnerável, e lá em novembro teve o estupro de vulnerável mais lesão corporal, então aqui vai ser aplicada a pena de estupro de vulnerável, e lá vai ser aplicada a pena de estupro de vulnerável com a qualificadora, e aí sim vai ser somada as penas com a aplicação da qualificadora mais grave, ok? Só para não deixar batido, que eu vi aqui a questão do concurso material e deixei passar. No mais, eu tenho a agradecer a todos vocês pela paciência, colaboração, tá? E agradecer de coração aí pela colaboração de todos. Pessoal, obrigado por tudo aí, tá? Foi uma experiência sempre muito bom estar com vocês. Obrigado vocês serem tão aplicados, nos receberem tão bem. E a gente teve que apressar um pouquinho aqui no final, peço desculpa a vocês, mas até pensando em vocês, a gente sabe que a gente chega num limite, tem horário para estudar, horário para discutir. Todo mundo cansado. Mas material, todo mundo está cansado. A gente também teve um dia aí de audiência, então assim, mas o material está aí à disposição, tá? A gente não vai abandonar vocês até lá, o material está aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá bom? E, mais uma vez, agradecer por tudo aí, só tenho a agradecer. É mais agradecer do que, enfim. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês, tá? Fique com Deus. Estamos à disposição.